abençoando pessoas que tentam propositadamente criar problemas para você. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Romanos capítulo 12, versículo 14. 18 de dezembro. É muito fácil abençoar quem abençoa você e o faz feliz. Mas como você reagirá às pessoas que o perseguem e tentam prejudicá-lo propositadamente? Romanos capítulo 12, versículo 14, diz que você deve abençoar os que o perseguem. Um dia, muitos anos atrás, meu colega me trouxe o Jornal Nacional do país em que vivíamos. E, para meu horror, havia um artigo terrível sobre mim logo na primeira página. Ninguém deixaria de ver o artigo, porque era muito grande e estava repleto de mentiras ultrajantes. O artigo continha nada mais do que pura tolice. Entretanto, logo fiquei muito perturbado pensando no que as pessoas pensariam de mim após o lerem. Eu sabia que as pessoas tendem a acreditar em qualquer coisa que esteja impressa no jornal. Quanto mais eu pensava naquilo, mais perturbado ficava. Fiquei especialmente enfurecido com a repórter que escreveu aquela enxurrada de tolices e mentiras. Fiquei pensando em como deveria reagir. Deveria colocar um anúncio no jornal para responder às alegações feitas acerca de mim e de meu ministério? Deveria exigir que o jornal demitisse a mulher que escreveu aquilo sobre nós? Que atitude eu deveria tomar em resposta àquele desagradável acontecimento? Aumentava meu choque em relação ao artigo o fato de a mulher que o escrevera ter se sentado em meu escritório e me contado como era abençoada por nosso ministério. Somente após ler o que ela escreveu, descobri que ela havia mentido totalmente para mim. Não obstante, em vez de ceder à minha carne e começar a reclamar e gritar enfurecido quanto ao que ela havia feito, decidi obedecer às instruções do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 13, onde ele diz: abençoai os que vos perseguem. A palavra abençoar provém do grego eulogeu, composta das palavras eu e logos. Eu significa bom ou bem e representa qualquer emoção positiva. Dela provém a palavra eufórico. A segunda parte de eulogeu é a palavra logos, que significa simplesmente palavras. Porém, quando essas duas palavras são unidas para formar a palavra eulogeu, esta significa dizer coisas boas ou positivas. A palavra eulogeu é de onde provém a palavra elogio, que é o sermão pregado em um funeral. Supõe-se ser um momento em que as boas palavras são faladas em memória da pessoa que morreu. Por isso, ao nos dizer abençoai os que vos perseguem, Paulo está literalmente nos dizendo que sempre devemos pagar uma maldição com uma bênção, falando somente boas palavras sobre quem deseja nos prejudicar. Seguir esse caminho deve ser difícil para a carne, porque o tempo verbal grego descreve uma ação contínua, implicando que precisamos falar bem dessas pessoas repetidamente. Nossa carne pode levantar-se para apontar o dedo para alguém e acusá-lo de conduta desonesta e incorreta. Porém, é aí que temos de dizer a ela que se cale. Em vez de cair no modo de acusador na tentativa de nos defender, devemos seguir o caminho mais piedoso de abençoar quem nos persegue. Paulo diz que quando estamos nessas situações, devemos não amaldiçoar. A palavra amaldiçoar é a palavra grega kataraomai, que significa simplesmente amaldiçoar verbalmente. No mundo antigo, acreditava-se que quando uma pessoa falava boas palavras sobre outra, tais palavras transmitiam uma bênção à vida dessa outra pessoa. Por outro lado, acreditava-se que quando alguém lançava maldições contra outra pessoa, suas palavras faziam com que maldições viessem sobre a vida daquela pessoa. Essa antiga crença no poder das palavras é confirmada na Bíblia. Nunca devemos esquecer o poder contido nas palavras que falamos.
Provérbios capítulo 18, versículo 21, deixa muito claro que o poder da vida e da morte está na língua. Por isso, em vez de ficar aborrecido com a incrédula que escreveu aquele artigo desagradável, senti-me instruído pelo Senhor a começar a lançar bênçãos sobre a vida dela. Percebi que aquela jornalista escreveu aquele tipo de artigo porque estava perdida e precisava do Senhor. Então, que bem faria eu me permitir proferir maldições sobre a vida dela? Era o momento de eu tirar partido da ocasião, decidindo abençoar e não amaldiçoar. Foi quando comecei a abençoar aquela mulher, agradecendo a Deus por ela e crendo que Deus faria algo verdadeiramente notável para tornar a vida dela melhor e mais abençoada. Ocorreu que aquele artigo horrível viria a ser o último artigo do gênero a nosso respeito a aparecer naquele jornal nacional. Estou convencido de que a nossa decisão de abençoar e não amaldiçoar fez com que o poder de Deus fosse liberado no reino espiritual, impedindo que qualquer futura matéria negativa sobre nós fosse impressa naquele país. Quando alguém lhe faz algo mal ou ofensivo, percebo quão tentador é retalhar dizendo muitas coisas ruins acerca do ofensor. Porém, no fim, essa reação carnal não ajudará pessoa alguma. Você nunca tem de cair nessa armadilha que faz com que seja amargo e diga muitas palavras negativas e maldições sobre quem o ofendeu. Você pode adotar uma abordagem redentora, preferir falar somente bem sobre quem tentou prejudicá-lo. Se você adotar a abordagem correta a essa situação dolorosa, seus atos poderão liberar poder sobrenatural suficiente para impedir que esse tipo de evento seja replicado no futuro. Porém, se responder de maneira errada, provavelmente não demorará muito até enfrentar a mesma situação novamente. Nunca subestime a importância do modo como você reage a quem o persegue. Suas palavras de bênção e perdão podem neutralizar para sempre todos os erros cometidos contra você no passado. Por outro lado, suas palavras de retaliação podem reacender o fogo da oposição, de modo que algo parecido continue ocorrendo repetidamente. Por isso, é tão importante você nunca se esquecer. É preciso sempre ter cuidado com as suas palavras. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, quero perdoar as pessoas que fizeram tanto mal falando mentiras e tolices a meu respeito. Não entendo por que elas falaram aquelas mentiras, mas agora as pessoas estão escutando o lixo que elas disseram de mim. Em vez de reagir com raiva e falar um monte de palavras negativas que não ajudarão a ninguém, hoje escolho falar palavras de bondade e bênção sobre as pessoas que tentaram me ferir. Pai, peço que o Senhor as abençoe, as transforme, as ajude e as leve a um modo de vida mais elevado. Enquanto isso, peço que tu uses essa situação dolorosa para provocar mudanças necessárias em mim. Assim eu oro, em nome de Jesus. Para refletir. Você consegue se lembrar de uma época em que estava sendo verbalmente perseguido por alguém que queria lhe fazer mal, mas o Espírito Santo levou você a abster-se de falar mal daquela pessoa e a proferir somente palavras boas sobre ela? Se você se lembra de um evento como esse em sua vida, qual foi o resultado quando você obedeceu ao Espírito de Deus e permaneceu otimista e positivo sobre o seu acusador? Você consegue pensar em um momento em que disse muitas palavras malignas acerca de alguém e essas palavras acabaram acontecendo? Depois, você se arrependeu de tê-las dito? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.